Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o que há de verdade na especulação de que Vitor Reis, ex-Palmeiras, pode pintar como reforço do Flamengo. Falo também sobre o recorde no programa de sócios torcedores do Palmeiras. E conta também que Dudu foi punido no Cruzeiro. Será que foi por conta da declaração que não teve nada demais? Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação que envolve torcedores de Palmeiras e Flamengo. A RTI Esportes afirma que o Flamengo está tentando a contratação de Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Verdão e vendido para o Manchester City por 37 milhões de euros. Desde que se mudou para a Inglaterra e sob o comando do Guardiola, Vitor Reis só jogou 3 partidas, 2 pela FA Cup e uma pela Premier League. Essa uma na Premier League, você nem se dá para considerar. Ele entrou faltando 1 minuto para o jogo acabar em partida disputada no último dia 2 de abril. Em todos os outros jogos, Vitor Reis acabou não saindo do banco de reservas. Para mim é algo absolutamente normal para um zagueiro super jovem e que vai para um elenco super badalado. Mas as especulações de que o Vitor Reis pode ser negociado por empréstimo para ganhar mais experiência em outro clube aumentaram nos últimos dias. Um caminho natural seria de levá-lo, por exemplo, para o Girona, clube que faz parte do grupo do City e que permitiria ao Vitor Reis continuar ganhando essa experiência em território europeu. De qualquer forma, entrei em contato com uma pessoa do staff do Vitor Reis para saber se a chance de voltar ao Brasil está sendo pelo menos estudada, especulada, e se o Flamengo fez sondagem. Que o Fla busca um defensor, isso é real. Negociação pelo Vitão, ou o nome do Vitão é o mais badalado dentro do clube. O José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, não esconde das pessoas mais próximas que gostaria de contar com o Vitão. Sobre Vitor Reis, não consegui confirmar com ninguém no Flamengo sobre o interesse desse atleta, mas dá para descartar que o Manchester City tope negociá-lo com times brasileiros ou da América do Sul. Se não ficar por lá, ele vai ganhar experiência e rodagem em outro time do futebol europeu, até porque no Manchester City aposta-se demais na formação e no futuro desse jogador. Então você, torcedor rubro-negro, que se empolgou com essa ideia, não há motivos para isso. Só para completar em relação ao Flamengo, vitória contra o Corinthians é super importante, até para não perder até para se manter próximo do Palmeiras, que hoje é líder do Campeonato Brasileiro. E você tem palpite para o jogo? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Palmeiras com um recorde no seu programa de sócios torcedores. O Verdão arrecadou quase 9 milhões de reais no mês de março com o Avante. O Avante é o nome do programa de sócios torcedores, valor exato de 8 milhões e 700 mil reais. Nunca em sua história o Avante havia garantido tanto dinheiro. Importante contar que o grande boom do Avante passa ou surge na temporada passada com a participação efetiva do Palmeiras Pay. Palmeiras Pay é um banco criado para palmeirenses e todos os correntistas do Palmeiras Pay acabam se associando de forma gratuita do Avante. Houve um crescimento gigante do programa de sócios torcedores e também um aumento na receita. Só a título de comparação, esses quase 9 milhões de reais no mês de março equivalem a 43% de aumento na comparação com março do ano passado. Chegada de reforços importantes, como o Vitor Roque, entre outros, também aumenta a expectativa do torcedor e garante uma participação maior do Avante nas contas do Palmeiras. Nos 3 primeiros meses do ano de 2025, o Palmeiras já foi capaz de faturar com o seu programa de sócios torcedores a incrível marca de 20 milhões e 200 mil reais. No ano passado, arrecadação de 74 milhões de reais. Tem muito clube importante no Brasil que tem dificuldade em chegar a 74 milhões com receita. O Palmeiras garantiu isso apenas com o seu sócio torcedor. A expectativa para esse ano é de 80 milhões de reais e no primeiro trimestre já houve uma receita de 1 milhão a mais do que aquilo que estava estabelecido para os 3 primeiros meses do ano. E você acha que o Abel Ferreira vai renovar com o Palmeiras? Não acredito. A Leila Pereira está fazendo um novo movimento para a tentativa da permanência dele. Hora de falar sobre o Palmeiras, para repercutir uma informação que o craque Neto trouxe em seu programa Os Donos da Bola ao longo da semana. O Neto cravou que se o Abel sair, Juan Pablo Vojvoda, argentino que trabalha no Fortaleza, será o primeiro objetivo da presidente Leila Pereira. A frase do Neto foi a seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem um plano B para o Abel. Vocês podem apostar e me cobrar. No dia que o Abel for embora, o Vojvoda é o próximo treinador do Palmeiras, fecha aspas, cravou o Neto. Importante contar que
Hoje o Vojvoda tem um estilo de jogo que se assemelha àquele que o Abel apresentou quando foi contratado. Um time muito reativo, que se defende bem e tenta chegar ao gol adversário em poucos passes e com muita velocidade. O Abel acabou se aperfeiçoando à frente do Palmeiras, até porque com um clube grande como o Verdão não daria apenas para jogar de forma reativa. Mas não sei se o Vojvoda terá essa capacidade, até porque durante toda a sua passagem pelo Fortaleza sempre foi esse o modelo de jogo. Queria destacar que a fase do Fortaleza, do Vojvoda, hoje é horrorosa. São 6 partidas sem vitória, com 3 empates e 3 derrotas. E há inclusive uma especulação de que ele pode ser demitido nos próximos dias. O Abel tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro. Também já disse para vocês que a Leila segue insistindo no processo e no projeto de prorrogação do contrato. A Leila pretendia contar com o Abel até o fim do seu mandato, em dezembro de 2027, embora o técnico português já tenha feito vários desabafos demonstrando o cansaço e a vontade de ir embora do Brasil ao fim do atual vínculo. Eu acho até que a tendência é essa, de o Abel ficar até dezembro e depois puxar seu carro. O Vojvoda seria um bom substituto? Ele é a primeira opção? Confesso que não consegui confirmar isso do Palmeiras. As 2 pessoas para quem perguntei disseram não ter ouvido o nome do argentino como uma alternativa, uma opção. Até porque, repito, a Leila insiste na manutenção do Abel. A informação que eu obtive é de que não houve uma discussão, uma reunião, um debate sobre sucessores para o Abel, até porque a Leila ainda entende que é possível segurá-lo. Bora mudar de assunto e falar sobre Palmeiras. Leila Pereira voltou a trabalhar nos bastidores para a prorrogação do contrato de Abel Ferreira. É só o Palmeiras melhorar um pouquinho dentro de campo que a Leila já volta a trabalhar nessa situação. Você sabe, o contrato do Abel se encerra em 31 de dezembro e a partir de 2026 ele vai estar livre para trabalhar em qualquer clube de futebol do Brasil ou do exterior. O próprio Abel já deu sinais de desgaste e de intenção de deixar o Palmeiras no fim dessa temporada para voltar para casa, mais especificamente Portugal. Pois bem, importante lembrar que a Leila Pereira fez chegar aos ouvidos dos representantes do Abel a intenção de discutir um novo contrato assim que o Abel quiser. Então a situação é a seguinte: Abel, você sabe que a gente quer conversar. Você sabe que a gente quer renovar até 2027. Se você se sentir confortável para discutir tal possibilidade, autorize seus empresários e nos avise para que a gente reabra as tratativas. A ideia da Leila é contar com Abel Ferreira até o último dia do seu mandato. Leila Pereira foi recentemente reeleita presidente, ela não pode ir para uma segunda reeleição, então já se sabe que a Leila fica como presidente até dezembro de 27 e a intenção dela é contar com o técnico português no comando do Palmeiras durante todos os dois mandatos ou 6 anos de presidência. Só para completar sobre o Palmeiras, destacar uma provocação corintiana que afeta palmeirenses e tem repercutido nas redes sociais. O Corinthians lançou sua nova camisa, que faz referência à camisa usada no título mundial de 2000. E o vídeo de divulgação dessa camisa apresenta um fax que emite uma imagem com uma taça, seguida do seguinte texto: o primeiro mundial de um time brasileiro não chegou assim, fecha aspas, numa clara provocação ao Palmeiras. Se você puder, use o espaço para comentário e já registra a sua opinião sobre o tema, beleza? Boa noite. Eu sempre falei que o Flaco Lopes é muito melhor que o Vitor Roque, que não sabe driblar e é muito baixo. Ontem o Flaco Lopes fez para mim o melhor jogo da sua passagem pelo Palmeiras, atuação de gala, na altitude, o grande responsável pela vitória contra o Bolívar em La Paz. Temporada de 7 gols, ele é artilheiro do time ao lado do Estevão, já havia também feito bastante gol na temporada passada. É assim, o Flaco, ele tem características físicas parecidas à do Pedro, e é menos jogador do que o Pedro, mas tem as suas qualidades, não é um centroavante horroroso. Acho que o grande ponto em relação ao Flaco é quanto se gastou para contratá-lo. Incluindo impostos e comissão, o gasto chegou a quase 70 milhões de reais. E é aí que eu acho que o Palmeiras errou. Mas, diante do elenco, eu acho que é um cara bastante útil, tá bom? O Celso Lima tá mandando mais um superchat. Discordo de você. O Pedro não é melhor que o Flaco Lopes. O Pedro não tem habilidade, não sabe driblar, só sabe cabecear. O Dorival não passa 5 meses, não passa do 5º mês, talvez, né? Ou do mês 5, né? Celso, a gente está aqui para concordar e discordar sem problema nenhum, faz parte da diversão do que é o futebol. E eu acho o Pedro
muito mais jogador do que o Flaco, mas, cara, você acha? Nem o Pedro, nem o Flaco são bons dribladores, até pelo tamanho, né? Eles vão driblar quando eles estiverem frente a frente ao goleiro, enfim, mas eu acho o Pedro mais completo do que o Flaco. Mas respeito demais sua opinião e segue o jogo. Sobre o Dorival, eu acho que entre as possibilidades do mercado, o Corinthians acerta. O Corinthians contratou um ex-técnico da seleção que foi um fiasco na seleção, passou vergonha, mas que havia feito bom trabalho no São Paulo, havia feito bom trabalho no Flamengo e havia feito bom trabalho no Ceará. Os 3 últimos clubes dele, antes de ser alçado à seleção, foram ótimos. E dá para imaginar que ele vai, pelo menos, melhorar o sistema defensivo do Corinthians e vai dar mais padrão. A comparação, Ramon Dias e Dorival, quem que você prefere? Eu prefiro o Dorival 1000 vezes. Até por isso eu prevejo uma melhora considerável no time do Corinthians. Mas diante da instabilidade política, da falta de resultados, eu não acho que a sua previsão possa ser tão maluca assim não, tá bom? Bora falar agora sobre Juninho Capixaba, uma informação super importante. Havia contado para vocês na semana passada, depois de uma conversa com o empresário do Juninho, Adriano Espadoto, que 4 clubes da Série A pretendiam a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E a atualização importante vem agora. O Red Bull Bragantino se reuniu com o Adriano Espadoto e deixou bem claro que não vende o jogador em hipótese alguma na janela da metade do ano. Os planos do Red Bull Bragantino são de ficar com o Juninho pelo menos até dezembro. No fim da temporada, aí sim pode-se estudar alternativas de transferência. Juninho, que pediu para ser negociado no início desse ano, quase foi envolvido numa troca com o Cruzeiro pelo lateral esquerdo. Marlon também se conversou sobre uma troca no Palmeiras com o Vanderlan. Coisa esfriou, foi retomada nos últimos dias, Cruzeiro, Atlético, Flamengo e Palmeiras até dispostos a comprar ou a retomar negociações de troca, mas a posição oficial e definitiva do Red Bull é de só negociar o jogador para o fim da temporada. Juninho Capixaba, que soma 5 partidas no Brasileirão, se entrar em campo mais 2 vezes, nem pode defender outro clube na principal competição nacional, 27 anos de idade e um dos líderes de assistência e também de participações em gol do Red Bull Bragantino. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Abel Ferreira detonou a imprensa depois de mais uma vitória alviverde, 3-2 contra o Bolívar na altitude de La Paz. O Palmeiras é o único com 100% de aproveitamento entre os brasileiros na Libertadores da América, são 9 pontos conquistados em 9 disputados. Lembrando também que o Palmeiras chegou a 7 vitórias consecutivas, considerando outras competições, Verdão que não perde a 9 rodadas. Depois de toda essa situação, o Abel ficou grandão e na coletiva detonou a imprensa, falando, abre aspas, tenho que colocar gelo na imprensa, porque os mesmos que vão elogiar agora foram aqueles que nos rasgaram no Paulistão, quando chegamos até a final. O Abel completa, aos meus jogadores eu digo, não levem o que escrevem a sério, porque agora vão nos encher o ego de armadilhas. A preocupação do Abel é de que todos os elogios que aparecerão por conta da boa fase façam com que os atletas do Palmeiras percam a humildade e o time volte a apresentar problemas no início da temporada. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. Deixe no comentário a sua opinião. Mais tarde vai ter jogo do Palmeiras contra o Bahia. Deixe no comentário o seu palpite do jogo também. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.